Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. É sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Toda sexta-feira aqui no Panorama Brasil é dia de Rio de Janeiro, o estado que falta palavras para descrever. A gente vai ver aqui notícias horripilantes. Mas, antes de mais nada, vou falar para você que não está inscrito aqui na Causa Operária TV, se inscrever, curtir e compartilhar o nosso link, fazer parte aqui dos quase 90 mil companheiros que curtem e acompanham o nosso canal. Então você fica ligado na nossa programação, a Causa Operária TV está 24 horas no ar, com várias horas de transmissão ao vivo, todos os dias da semana. Bom, começar aqui com o tema político, matéria do Globo, influência política e candidatura bolsonarista marcam a eleição para a chefia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Acontece hoje e eu peço para o companheiro Henrique Simonar contar para a gente mais sobre isso. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos aos que acompanham aqui o Panorama Brasil de sexta-feira, edição Rio de Janeiro, né? O melhor para encerrar a semana naquele naipe animador e inspirador. E a gente já começa, né, com essa notícia do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a nova, digamos assim, as eleições, né, e os candidatos que serão escolhidos pelo governador em exercício, Cláudio Castro, né, que vai ser quem vai decidir pela nomeação. Primeiro é importante explicar como é que funciona essa nomeação. Entre os procuradores, né, é feita uma lista tríplice da Procuradoria-Geral do Estado, né, das pessoas que se candidataram, e desses candidatos é feita essa lista tríplice e é mandado aí ao governador, que pode ou não seguir a recomendação dos procuradores. Ou seja, é mais ou menos que nem eleição para a reitoria das universidades. A comunidade acadêmica, né? Só que nesse caso, obviamente, né, tudo com suas medidas proporções, mas o formato é parecido, que eu digo, né? A comunidade de procuradores faz uma lista, né, votam, e os 3 nomes mais votados são enviados para o governador, e o governador pode ou não nomear alguém dessa lista e seguir esse conselho. Já aconteceu, inclusive, de ser escolhido, não ser escolhido mais votado e alguém que sequer estava na lista. Se eu não me engano, foi em 2003 a 2016, o mandato do Antônio Vicente, que não foi o mais votado, né, e foi escolhido o procurador-geral do Estado. Ou seja, não tem esse processo democrático, é uma, entre aspas, democrático, né, uma façada aí para digamos, dar um ar mais polido a uma coisa que é extremamente política, né? A Procuradoria-Geral é um dos órgãos mais importantes de controle da burguesia, né? Tanto federal como do Estado. Então, se, digamos assim, os servidores, os procuradores não estão de acordo com a necessidade política do momento, ninguém, o governador não é obrigado a respeitar essa nomeação. E dessa vez o que acontece é o seguinte: a gente tem 5 candidatos e os 3 mais votados aí, um dos 3 mais votados é o procurador Marcelo Rocha Monteiro, que é um ferrenho apoiador aí da família Bolsonaro, do governo Bolsonaro, é um indicado aí pelo próprio Flávio Bolsonaro, que está sendo alvo de uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, ou seja, tem todo o interesse em assumir esse cargo, enfim, ele não assinou aí um manifesto que foi assinado pelos outros 4 candidatos, no qual ele se comprometeria a não assumir o cargo caso ele não seja mais votado. Ou seja, vai ocorrer as eleições, os 3 mais votados vão ser indicados e os 4 dos 5 candidatos, né, ou seja, que não são, fora esse Marcelo,
assinaram um documento, um manifesto, se comprometendo a não assumir caso não esteja nessa lista, caso não seja mais votado. Nem não está na lista, é caso não seja mais votado. E ele, obviamente, não assinou. Né? Lembrando que dentro da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro, você tem um embate entre uma ala bolsonarista e a ala do Centrão. Né? Inclusive, esse embate aí se deu, a gente viu ele sobretudo nas eleições do Rio de Janeiro, né? E foi uma das principais causas aí de derrubada do governo Witzel. Né? A ala bolsonarista cortou a cabeça do Witzel. Agora está tendo essa disputa e, enfim, obviamente que o candidato do Bolsonaro, né, não é bobo nem nada de assinar esse manifesto aí, sabendo que a maioria da Procuradoria estaria contra ele. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer, né, ver quem que vai ser nomeado, mas, enfim, esse Marcelo Monteiro é um candidato aí super próximo da família Bolsonaro. Em 2016, ele postou foto aí com o Flávio Bolsonaro, em 2018, com o governo, com o ex-governador, né, Wilson Witzel. Os demais candidatos a gente não tem muita informação, mas, enfim, devem ser aí indicados da Globo, indicados do Paz, do DEM, da direita tradicional do Rio de Janeiro. Né? Não tão tradicional, porque a direita tradicional do Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi o PMDB, né? Mas foi cortado aí pela Operação Lava Jato. Mas, enfim, o famoso Centrão, né, que está em disputa com o Bolsonaro, certamente aliados aí do Maia, que, lembrando a todos, né, o presidente da Câmara é do Rio de Janeiro e é um dos principais aí, articuladores políticos, não só do Brasil, mas também do estado, né, de um dos principais estados do Sudeste. Ok. Bom, notícia local do Rio de Janeiro, o grande problema recorrente da falta d'água. Agora a SEDAI afirmou compromisso na justiça que vai fazer o rodízio, vai fazer faltar água de maneira equilibrada entre os bairros, né? Porque, obviamente, como a gente já tinha dito aqui no Panorama Brasil anteriormente, a água vinha faltando mais, né, na favela, no morro, do que nos bairros beira-mar, o Rio Cartão Postal. Né? Então eu pergunto para o companheiro Henrique, isso daí vai ser que nem aquelas promessas que o PSDB faz aqui de quando em quando na prefeitura? Não, eu vou governar a prefeitura até o final, pode ficar sossegado. É desse tipo de promessa? É o mesmo tipo de promessa. É a mesma promessa do que os hospitais de campanha que foram feitos aqui no Rio de Janeiro, né? É a mesma coisa. É engraçado porque há ainda quem acredite nisso, né? Primeiro que quem faz, digamos assim, quem pede a promessa não está interessado em que ela aconteça. Então é meio que um processo assim de aparências, né? Você chega lá, né, chega lá o Ministério Público, né? Chega lá o Estado e fala assim, Cidade, você vai entregar, fazer todo mundo ficar sem água igualmente, né? A SEDAI vai falar, não, com certeza, né? Não vou distribuir o morador da Rocinha, do Vidigal, o morador do Jacarezinho, que está na zona norte do Rio de Janeiro, vai receber a mesma quantidade de água do que o morador da Barra, da Tijuca, do Leblon. Obviamente que não vai ser dessa maneira, até porque, né, eles estão falando em rodízios de carro-pipa, estão falando em distribuir, em baratear, né, e disponibilizar mais carros-pipas, que estava até faltando. A gente viu aqui que o preço tinha quadruplicado depois da falta d'água. E, enfim, esse tal rodízio igualitário aí, que foi um acordo entre a SEDAI e a oitava vara pública da Fazenda, né, não vai ser cumprido, enfim. Eles querem ampliar a oferta de carro-pipa em 70% a partir da próxima semana, mas, enfim, a gente pode esperar sentado, né. Tem até aqui os órgãos, né, envolvidos, a SEDAI e a vara da Fazenda, estavam falando o seguinte, que havia um critério desproporcional ao efetivar o rodízio de abastecimento de água nos bairros da cidade, né, em detrimento de bairros de pessoas mais vulneráveis. É o que todo mundo já sabe, né? Agora, é importante ressaltar que a situação que está sendo passada aqui não é uma mera situação de falta d'água no Rio de Janeiro. É uma política de terra arrasada com a SEDAI. A SEDAI vem sendo atacada, vem sendo desmantelada, vem sendo, digamos assim, quase bombardeada desde o golpe. Ela já tinha o projeto de privatizar ela é de muito tempo. Agora, depois do golpe de 2016, eu acho assim que não teve um período de 2 meses em que você não via nenhuma campanha pela privatização da SEDAI.
né, um desmonte da SEDAI, porque isso que está acontecendo esse ano é fruto do seguinte: eles não conseguiram até agora privatizar a SEDAI, né, tentaram fazer leilões, tentaram fazer as surdinas, a coisa não está indo para frente, que nem está indo em outras companhias estatais, como é o caso agora da companhia de luz lá da SEB de Brasília, que foi privatizada no final de semana passado, né, tem uma mobilização da população, uma mobilização dos servidores, então o que, que eles fazem? Eles acabam com a SEDAI, eles acabam com toda a infraestrutura. No início do ano teve o caso lá da Geosmina, né? Abriram, que foi um problema técnico, entre aspas, e que demorou aí mais de 3 meses para ser resolvido, né, que a água vinha com gosto de terra, você tinha uma contaminação de bactérias aí no reservatório que abastece a água do Rio de Janeiro inteiro. E agora é a mesma coisa, né? Não tem, assim, seria muita ingenuidade achar que é um problema técnico, que é um desmonte total da SEDAI. Obviamente, né? Quem ouviu a palestra do companheiro, a live das 5 do DCM com o companheiro Rui, o companheiro fala que o capitalismo está num momento em que ele não consegue mais sustentar nada, né? Nem um patrimônio histórico. Ele deu o caso lá da de Notre Dame de Paris. E, de fato, a gente está numa época assim de crise econômica aguda. Só que no caso da SEDAI não é simplesmente uma crise econômica, é isso, né? Combinado com o dolo, digamos assim, a intenção, a convicção política de que você tem que arrasar com a SEDAI e de inculcar na cabeça da população de que a SEDAI não funciona, tem que ser privatizada, para vir um esquema que vai ser pior do que os piores momentos da SEDAI. Se está sem água agora, se privatizar, vai ser sem água o ano inteiro, o tempo todo. Vai ter áreas aí do Rio de Janeiro que vão ficar sem água todo o ano inteiro e vão ter que se abastecer por carro-pipa pelo resto da vida. Então, tem que ser denunciado isso. Inclusive, a esquerda tem que se mobilizar no Rio de Janeiro para fazer uma campanha de defesa ferrenha da SEDAI e de uma luta contra o governo, né, urgente, porque é um ataque muito grave contra a população, esse desmonte da SEDAI. Ok. Vamos ver outra situação aqui, agora envolvendo a população na zona sul do Rio. A prefeitura voltou aí a proibir o fechamento de ruas para o lazer no final de semana. Qual que é o impacto da medida? Bom, é engraçado, né? Porque a gente estava discutindo ontem no programa da JR que o governo que abriu os bares, que abriu as questões de lazer, e depois culpa a população de estar saindo de casa, de estar, né, a população que tem que trabalhar 5 vezes por semana, de, de sair de casa e se divertir no final de semana, né? O governo estava e eles mesmos usam isso, né, falando que a população sai para se divertir com os bares que eles abriram, né, que o governo abriu para empurrar a questão da volta às aulas. E você vê aqui como essa matéria aqui expõe um pouco mais essa farsa, né? Que diz o seguinte: vai ser feito aí novas medidas, né? Foi anunciado nessa quinta-feira, a gente não sabe quando isso vai entrar em vigor, mas as áreas de lazer, né, as ruas que ficam fechadas no domingo e tudo, proibição de estacionamento da orla vai voltar, né, ou seja, não vai ter mais rua fechada, não vai ter mais estacionamento na orla, vão tentar minimizar aí a participação das pessoas na praia, mas as praias vão continuar abertas, obviamente, é um espaço público, mas enfim, né, eles vão tentar impedir os pobres de irem para a praia, né? Vão cortar a linha de ônibus, mas os bares vão continuar abertos, os restaurantes, as casas noturnas, tudo isso vai continuar aberto. Então, é uma questão para maquiar, né, em grande medida, e, né, também para tentar diminuir a participação da população mais pobre a áreas de lazer que nem praia, né? Vão diminuir linha de ônibus, vão proibir estacionamento de carro, vão proibir a passagem na orla e tudo. É, obviamente que o morador de Copacabana vai ser pouquíssimo afetado por isso. Mas, a princípio, né, vai ser assim, né, as medidas acionadas, né? Escalonamento dos horários de funcionários de indústria a partir das 7, dos serviços a partir das 9 e do comércio a partir das 11, para evitar aglomeração nos transportes públicos, né? Ou seja, nada de aumentar a linha de ônibus nem nada do tipo. Proibição de estacionamento na orla nos fins de semana e feriados, ou seja, o horário que o povão tem para ir para a orla, né? O pessoal que não vai de ônibus, mas vai de carro. Cancelamento das áreas de lazer. Porque quem mora na Zona Sul é só pegar o metrô que está lá, né? O metrô passa em todos os lugares da Zona Sul e deixa em frente à praia. Cancelamento das áreas de lazer nas zonas de Copacabana, Ipanema, Leblon, Aterro do Flamengo aos domingos e feriados. Pistas, então, não vão ser fechadas. Proibição de áreas comuns de lazer em condomínios,
onde não estão usando as máscaras, como saunas e piscinas. Agora, eu me pergunto quem que vai fiscalizar isso daí, né? Se no condomínio da Barra, de Copacabana, esse condomínio de luxo, vai vir algum funcionáriozinho da prefeitura e proibir a área de lazer lá, ver se está todo mundo de máscara. Isso é uma maquiagem fajuta. E permissão para shoppings e centros comerciais ficarem abertos 24 horas para evitar aglomeração nos meios de transporte. Ou seja, não só eles não vão fechar os shoppings, Rafael, eles vão permitir que fique aberto 24 horas. Né? É uma jogada de mestre, assim, né? O transporte, né, o metrô, porque é uma lógica que faria sentido se o metrô, o transporte público fosse ampliado, né? Eles estão ampliando aqui o horário para que o pessoal possa ir em horários distintos, não esteja aglomeração, mas no ônibus, no transporte público, a lógica vai ao contrário. Você diminui as linhas, você faz tudo para proibir a pessoa. Agora, no shopping, você não quer prejudicar o comerciante. Então, você faz a lógica que seria a correta para os ônibus. Você deixa aberto 24 horas, todo mundo vai quando quiser, e é isso aí. E, enfim, o trabalhador, o cara que tem que trabalhar, que se ferre. Obviamente, depois, né, com esse aumento aí de 24 horas, um número maior de pessoas vão ao shopping, aí vai vir aí o Mourão da vida e vai dizer que tem que reabrir as aulas, tem que aumentar aí os horários de trabalho, porque a população não respeita a quarentena e está indo se divertir no final de semana. Aquele cara que faz um trabalho durante 5 dias na semana, né, 8 horas, além do horário que ele perde com transporte, ele não pode se divertir no final de semana. Bom, realmente não é exatamente uma novidade, né, na cidade do Piscinão de Ramos, né? Vamos lá. Entrando na nossa pauta de saúde, o problema da Covid-19, do coronavírus, várias notícias aqui do Rio de Janeiro. Eu estou em dúvida aqui se a gente começa com a notícia verdadeiramente escatológica, mas já que eu mencionei, é o seguinte. Aparece aqui no Globo a seguinte manchete. Homem aparece fazendo número 2 em audiência da Alerj sobre vacinação contra a Covid-19. Então pergunta ao companheiro Henrique. Só ele estava fazendo o número 2 nessa audiência? Bom, Rafael, digamos assim, acho que todo mundo lá estava fazendo isso, mas nesse caso aqui, não sei se era a intenção dele, mas a gente deveria adotar ele como um protesto, aí, um herói, né, porque as notícias que a gente vai ver aqui são uma escatologia, uma defecada aí na população carioca, né? Bom, o caso é mais um dos casos, dos milhares de casos que a gente viu, né, graças às maravilhas do home office, às maravilhas das reuniões pelo Zoom. O cara esqueceu que estava com a câmera aberta, levou o celular do banheiro e foi participar da reunião, fazendo o que ele realmente achava daquela reunião toda. Lembrando que a reunião foi presidida, né, pela deputada, né, e ex-prefeitável, né, Marta Rocha, do PDT, ela estava conduzindo a reunião. Então, nada mais justo do que fazer esse voto de protesto aí com essa direitista, ex-delegada aqui do Rio de Janeiro, essa assassina, que serviu em grande medida para atacar a esquerda nas eleições aqui do Rio de Janeiro. Mas é isso, né? Foi a Comissão de Saúde da Alerj, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se reuniu na manhã da quinta-feira para tratar do tema da vacinação contra a Covid, e esse cara aí, num duplo sentido, mostrou tanto que o que realmente se tratava essa reunião, de uma verdadeira defecagem, e né, fez um protesto aí, não sei se foi um protesto ou não, mas vamos adotar como um protesto contra essa reunião que certamente não vai resolver nada. Como a gente vai ver aqui, a situação do Rio de Janeiro está caótica, largada, tem material deixado esquecido em galpão, coisas que passaram da validade, e o poder público aqui no Rio de Janeiro está rindo na nossa cara com essa questão do tratado do coronavírus. Nada do que está sendo proposto está sendo feito, e é um escárnio aí contra a população. Você falou justamente de material estragando em galpões. Isso aqui também está acontecendo em São Paulo, né, como se viu no lote aí de vacinas que estavam em Guarulhos, né, na região de Guarulhos, num depósito lá da saúde do governo. E a solução que o governo deu aqui em São Paulo eu achei fabulosa, né? Para evitar que o material estragasse, eles prorrogaram o prazo de validade de tudo que estava depositado lá. Que
Eu acho que é uma tentativa de concorrer com o Rio de Janeiro. Não pode ser. Chegou um Ah, funcionário público lá, uma etiquetazinha por cima, falou: não, isso aqui é dezembro de 2020. Não, 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 não. Março de 2021. Pronto, resolvido o exa- problema. exatamente. Agora, precisa ver se o conteúdo aqui dos frascos de álcool que estão no depósito do Rio de Janeiro, onde é que está a chamada aqui? São milhares, né? O álcool gel e aparelhos, né, que estão aí encaixotados há meses. Adianta remarcar aí o prazo de validade? Bom, infelizmente, podem até tentar, né? Mas há leis aí da física e da química que impedem que seja uma solução efetiva, né? Vamos fazer uma maquiagem, uma escatologia que não aconteceu em São Paulo, mas, né? Infelizmente, o álcool gel passou do prazo. Já passou do prazo, inclusive, há 2 meses, né? São milhares de frascos encaixotados de maneira e armazenados de maneira errada, inclusive os que não estão fora do prazo. A gente não sabe qual que é a validade real do produto, porque eles foram armazenados de maneira errada, né? O álcool ele tem aí um alto índice de evaporação, tem que ter controle de umidade, tudo isso perdeu o produto, né? E é assim, é um ataque contra a população. A maioria do equipamento foi feito em abril e tá armazenado aí há meses, esquecido, num galpão aí. Inclusive, nesse galpão, a prefeitura está pagando uma grana, mas eu vou chegar nisso mais tarde, para manter esse material armazenado. E a desculpa que a prefeitura disse foi, assim, de cair o queixo do rosto de tão absurda que foi. Mas o fato é esse, né? Como é dito aqui na matéria do Globo, prateleiras e mais prateleiras de caixa de álcool gel, e a maioria fora do prazo de validade, inclusive uma parte já estava sendo distribuída para os profissionais da saúde, né? Ou seja, é uma piada pronta. E agora, o problema, Rafael, é que não é só isso, né? Tem mais de 100 milhões num galpão em Duque de Caxias, tem mais de 100 milhões de equipamentos que chegaram da China em maio e julho que estão armazenados. Ou seja, os equipamentos que seriam para suprir os hospitais, para abrir os hospitais de campanhas, estão na caixa, lacrados num galpão, né, em que a prefeitura está pagando R$ 82 mil, né, por mês, e a prefeitura, ou seja, quase 1 milhão por mês pago aí, para esse material ficar lá encostado desde julho, desde maio, né? E a população morrendo aí, a gente vai ver. Eu acho que a gente está chegando no final do programa, eu vou começar a dar os números aqui, mas a taxa de ocupação dos leitos, né, na rede privada do Rio se mantém em 98%. Eu tenho pessoas próximas aqui que trabalham na área de saúde que dizem que estão desesperadas. Todos os leitos na rede pública estão ocupados. E é fila e mais fila que não aumenta mais, entendeu? Então, enquanto isso está acontecendo, a gente tem equipamentos aí de ponta, né, que estão parados, né? Parece aí que nesse estoque foram mais de 616 peças que estão paralisadas aí, né? São 48 aparelhos de anestesia, 107 desfibriladores e 57 monitores. Também tem 154 aparelhos de raio-x, uma parte foi retirada, mas foi retirado somente 63, ou seja, menos da metade. Ainda tem 91 aparelhos de raio-x digitais aí que estão parados, que não estão sendo usados. É uma coisa assim absurda, né? A prefeitura diz que precisa de obras, né, que está sendo o material está sendo distribuído gradativamente, né? Agora eu não sei o quão gradativo é isso, se é um por ano que eles estão distribuindo, porque está tudo parado lá. É uma resposta ridícula por parte da prefeitura, né? Eles dizem assim: por serem equipamentos novos e de grande porte, as instalações necessitam de obras de adaptação de salas onde vão funcionar, incluindo a rede elétrica. Agora, o que estão esperando para ver isso? Porque o álcool gel é só distribuir. Não precisa de droga nenhuma, de obra, não precisa de uma rede, não precisa de um gênio para distribuir álcool gel. Você contrata aí qualquer funcionáriozinho e começa a distribuir nos hospitais. Inclusive, se tiver álcool gel demais e vai expirar, dá para a população, caramba. Tem o que fazer com esse negócio. Agora não. É assim, é quase uma especulação imobiliária. Só que no caso isso aí não vai render dinheiro nenhum, é dinheiro jogado no lixo. Né? Porque a especulação imobiliária é dinheiro jogado no lixo, mas algum capitalista se beneficia disso. Nesse caso, ninguém se beneficia dessa merda. É uma coisa assim, uma situação completamente absurda. O Rio de Janeiro, com maior taxa de mortalidade no Brasil, né,
com uma das maiores taxas de contaminação também, tendo esse equipamento aí, né, que poderia estar salvando muita gente parado, né, deixado aí apodrecer, a enferrujar em galpões aí na cidade do Rio, e a população morrendo que nem mosquito, que nem mosca, né, que nem inseto no Rio de Janeiro, e a prefeitura dá uma resposta dessa. É para dar vontade de você, não sei, de você começar enfim, não vou falar aqui que não é a nossa política nesse momento de sair queimando tudo, mas enfim, você ouve uma situação dessa, um cidadão, né, uma pessoa normal, dá vontade de explodir a sede da prefeitura. Fala assim, não é possível que o pessoal esteja fazendo um absurdo desse e ainda dá uma resposta absurda dessa. É de ficar realmente assustado. Agora, o absurdo vai se combinar, né, com o ridículo, porque foi estabelecido aí o plano de vacinação do Rio de Janeiro, né? Vai ser feito aí em 4 etapas e os profissionais da saúde, os idosos e os indígenas são os primeiros a receber a vacina. Mas, né, você tem uma situação em que Niterói fechou um acordo para receber 1.100.000 vacinas do Instituto Butantan, né, e começaria em janeiro. Agora, o Estado que deixa estragar milhares e milhares, né, de insumos tão necessários para evitar a pandemia, né, para evitar o contágio do vírus, higiene, lavar as mãos, usar o álcool gel, etc. Esse material, junto com equipamento médico, etc., o Estado que consegue deixar isso tudo tomando poeira, estragando no depósito, vai administrar se conseguir uma vacina que a gente ainda não sabe nem se funciona mesmo? Sim, esse é para fazer manchete de jornal, Rafael, porque como você falou, um Estado que faz isso com a população não tem ambição nenhuma, não tem vontade nenhuma de vacinar quem quer que seja. Agora, uma coisa precisa ser dita também, mesmo se esse plano fosse executado com maestria, com um profissionalismo ímpar, que a gente nunca viu na história do Rio de Janeiro até agora, né? Seria quase um mito, né? Essa eficiência aí, é um plano ridículo, vamos dizer a verdade aqui, né? A data para começar ainda não, não foi definida, né? E o plano deve chegar, ou seja, não chegará, mas deve chegar a 3 né, 3 milhões e 500 mil pessoas. Isso aí, Rafael, não é um quarto, não é um quinto, né? Acho que deve ser um quinto e alguma coisa, uma fração nesse sentido, da população do estado do Rio de Janeiro. Vai ser feito em 4 etapas. Sabe-se lá quando vai terminar essa vacinação, se vai ser em 2021, 2022, 2023. E não vai vacinar ninguém. Essa é a verdade. Não vai vacinar um quinto da população do Rio de Janeiro. Não vai. Isso não é suficiente para você imunizar o Estado, você resolver a questão do Covid aqui. Né? Então, assim, é uma coisa ridícula. Né? A primeira fase do calendário seria 1 milhão, a segunda 1 milhão e 500, e a terceira 700 mil, e a quarta 239 mil, ou seja, vai diminuindo assim, no final de contas não vão vacinar ninguém, não vão chegar nem a 3,5 milhões, e mesmo se chegasse é uma coisa completamente ridícula, uma coisa que não vai vacinar ninguém, não vai melhorar a situação do estado do Rio de Janeiro, e a população vai continuar morrendo. É para dizer que está fazendo. Mas no final de contas vão vacinar aí 2, 3 pessoas com essa vacina duvidosa aí, e vão dizer que o pessoal está imunizado, né? Voltem aí para o matadouro, vão trabalhar, parem de reclamar, voltem para as escolas, e é isso aí. Fizemos nossa parte aqui, está tudo apodrecendo, tudo caindo aos pedaços, mas o cidadão carioca, o cidadão brasileiro tem que voltar a trabalhar para encher os bolsos aí de meia dúzia de parasita que é plenamente responsável pelo assassinato da população. Tá certo. Bom, felizmente nosso tempo está acabando aqui. Eu agradeço a participação do companheiro Henrique pelos comentários, pelas informações, pela risada também, porque Rio de Janeiro, como vocês sabem, é fora de série. E você fica ligado na nossa programação. Na sequência você assiste a análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. E o Panorama Brasil volta na segunda-feira, a partir do 12h15. A gente se vê lá.